Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Esse é a Universidade de Bots, melhor curso online de treinador de bots, credenciado pelo MEC, certificado pela Organização Brasileira de Bots. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Webcam é o cacete, tá me escutando? Você mesmo, Streamlabs. Tá, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Eu tava xingando o Streamlabs que sempre muda a configuração do microfone. Como vocês podem ver, eu tô com o microfone do meu ladinho. Seguinte análise do Growers 77 Rico Verheim contra Tariq. E eu ainda me vejo no direito de me recusar a tentar falar sobre o nome desse cara. Eu vou errar mesmo. Eu vou errar com toda certeza, então nem me proponho. Cara, Rico é sinistro. E eu no passado, antes de criar o Viciado em Luta e tal, só deixa eu tirar essas coisas aqui do computador. Eu já tinha visto um pouco do Rico lutando, mas eu nunca tinha parado pra... vamos estudar o cara lutando, cara. Quanto mais tu olha, melhor fica. Rico Verheim. Cara, hoje você escutar, hoje um pouco menos, mas você escutar Verheim, você vai pensar kickboxing na comunidade internacional de luta. Isso é mais verdade. Ele se tornou o lutador mais proeminente no meio da fase 2010 pra frente. Por uma década ele se tornou o nome mais forte da história do kickboxing. Ele com certeza é futuro Hall da Fama do kickboxing, tranquilamente no Glory. O Glory é a promoção que é mais renomada pelos lutadores em pesos mais altos no presente. Antigamente o K1 era tudo, só que sobretudo nos pesos mais pesados. Quando a gente fala era de ouro, a gente fala de era de ouro dos pesos pesados do K1. A gente vai de 90 até o momento dos anos 2000. Até mais ou menos o escândalo de corrupção que desbancou o K1. Mas após isso é fragmentado. A gente vê o Rise é muito forte nas categorias mais baixas. Categorias intermediárias tem o One, tem o K1 também, dividindo entre o Rise e o One. Nas categorias mais altas, indiscutivelmente é o Glory. A gente tem no Glory 3 Halls da Fama. Um cara que eu falei no React, Yui Bazooka. Ele é comentarista. A gente tem Alex Pereira, tem um outro cara que eu não lembro. E futuramente, sem erro, vai ter o Rico. Existia, como eu já citei, existia muita especulação sobre uma luta de ou Artem, um dos rivais do Alex, ou o próprio Alex contra o Ricardo. Cara, minha luta dos sonhos. Eu vou ser sincero, infelizmente o Alex não enfrentou o Rico, mas pelo menos ele fez sucesso numa promoção mais famosa que é o UFC. Como eu já tinha apresentado, eles tinham lutado um pouco antes. Você vê que o Tariq tá um pouco baleado, o Rico também tá com a lataria só um tiquinho avariada, dá pra ver que rodou. Cara, tem mais cara de bad boy que o Harry. Olha que o Harry era maluco das ideias.
Rico é good guy ao extremo. Atualmente tem amizade com Tomás Pinot e também tem amizade com Tyson Fury. Cara, coisa importante. Coisas a serem apontadas. Existe uma diferença, cara, diferença de estatura. Tariq, ele tem 1,84 m contra Rico, que tem 1,94 m. Rico, nesse momento, tá com uma base mais ampla. E ele tá muito diagonalizado. Diagonalizado, dentro do kickbox, a gente já pode apontar da cintura pra cima. Da cintura pra cima, você está diagonalizado, você tem um lado que é mais pra frente e outro que é mais pra trás. Isso quer dizer que uma mão vai estar mais próxima, então vai ser mais propícia a acertar, por ela estar mais próxima. E supondo que a velocidade de mão seja igual, essa vai acertar primeiro. A gente atribuiria ser mais rápida nesse sentido. Pô! A mão de trás a gente está apontando que é mais distante, então vai fazer uma cadeia cinemática mais elaborada. Isto é, o soco vai ser mais forte. Ou questão de alcance do soco é tudo questão de como você estica e como você move o corpo. Na teoria existe o golpe vai alcançar a mesma distância. Dependendo da execução, é mais propício a quem, quem trabalha se movendo, trabalhar o jab de modo que consiga ter um maior alcance. Mas quem normalmente luta com o pé mais plantado no chão, eu já reparei, tem um jeitinho, tem um pouquinho de perder o equilíbrio pra frente que dá uma esticada. Agora falando da cintura pra baixo, a gente, vamos falar, você pode lutar no Muay Thai, que é uma base um pouco mais quadradona. Você vai ter uma perna da frente, uma perna de trás, mas a perna de trás vai ser mais forte. Você vai usar ela para bater mais pesado. A perna da frente, bom para fazer o tip, que é o chute frontal no tronco, empurrar. Aqui a gente vê que Rico, ele tem um lado que tá mais próximo, um lado que tá mais distante e vai bater mais pesado. O outro cara, de verdade, ele tá mais fechadinho, tá numa postura mais alta, a base dele não tá muito ampla. Você pode estar numa postura alta, reta, que se você abre a base fica mais ampla, você vai abaixar, isso é fato. É que a gente pensa em três extremidades, três pontos que são primordiais para se ter o centro de equilíbrio: a cabeça e os pés. É como se fosse um grande triângulo. Você ignora totalmente eu tô sem caneta. Você ignora totalmente os outros membros. A gente vai ignorar grande parte do tronco, a gente vai ignorar os braços. Você tem um triângulo. Vou falar, uma base bem aberta, você consegue ter, muito aberta mesmo, você conseguiria ter hipoteticamente uma distância igual entre as pernas e a cabeça. Seria um triângulo equilátero. Normalmente a gente não vai ter um triângulo equilátero, você vai ter um triângulo que os pés estariam extremamente próximos e a cabeça estaria lá no alto, bem distante. Quando você abre a base, você vai aumentando a distância entre as pernas, querendo ou não, a cabeça vai descer, o corpo vai descer. Normalmente a base comum, você não perde muita estatura, você vai perder um pouquinho de estatura. Ainda mais que aquela ideia, não fica com os joelhos retos, fica com o joelho um pouco mais dobrado, aí você perde um pouco mais de estatura mesmo. Normalmente os homens, por conta do desenvolvimento do corpo entre o homem e a mulher,
a questão de o quadril é menos largo, o ângulo do joelho em relação ao quadril é diferente. Então você, por essa questão, é mais confortável a mulher ter uma base mais ampla, mas não é impossível um homem treinar para lutar confortavelmente numa base mais ampla. O homem vai ter uma base um pouco mais estreita. Vai perder um pouco de estatura? Vai. O que acontece? Uma base ampla é igual a estabilidade. Você recebe golpe e consegue ficar estável. Você fica numa base que você está muito alto e os pés estão muito próximos, gera instabilidade. Aí quer dizer o que? O cara quer se mover, ele vai para outra base em algum momento. Por aqui tu já viu uma abordagem que Rico já está preparado para bater e o Tariq vai se mover. O cara tá querendo se mover em direção à mão mais próxima do Rico. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer o que? Ele não quer levar um chute da perna de trás nem um soco da perna de trás. Ele vai se mover em direção à mão mais próxima. Pode gerar mais chance dele ser golpeado? Pode, mas não é um fato importante. Cara, aqui tem um bagulho interessante. Rico nesse move frente e trás aí. Ele não quer aproximar muito, você vê. Ele deu um jab enquanto tava andando pra trás. Tá colocando a mão pra cima, tá chamando a atenção do Tariq. Aí você vê, ele vai dar meio passo com a perna da frente pra frente. Aí o que acontece? Se ele erra, ele toma um pouquinho de distância, aproveita e chuta. Cara, isso aqui acontece. Na mesma hora o cara tá baixando a guarda. Ele poderia avançar. Ele levaria esse chute, mas ele poderia tentar golpear na volta do pé. Fica um pouco arriscado. Cara, uma coisa importante a ser falado sobre isso. O Rico aqui, ele tá trazendo, seria o início de uma combinação. Com certeza seria o início de uma combinação mesmo. 2 a 3 golpes, levando em conta que o kickbox daria para ser 3 até 4 golpes no intervalo curto, que daria para emendar um chute entre os socos. Uma luta de bots, você compara com kickbox, uma luta de bots vai usar exclusivamente as mãos. Quer dizer que existe no kickbox, Muay Thai então, que pode o cotovelo, aí é outro esquema. Aí é mais ainda, você tem uma possibilidade de, você factualmente vai ter uma variedade maior de golpes. Existe uma possibilidade maior de ter maior volume de golpes, vai depender pelo ritmo. O ritmo do bots do kickbox é extremamente próximo. O que acontece? O bots, por conta de empregar só a mão, que são golpes mais rápidos, se você tem um nível extremo de técnica, você pode ter um soco equiparável a um chute em força. Se você não tem um nível extremo de técnica, com toda certeza seu soco vai ser mais fraco que o chute. Não quer dizer necessariamente que seu chute é bom, nem que seu soco é bom, mas com certeza existe uma desigualdade entre os dois golpes. Mas com toda certeza o soco vai ser sempre mais rápido, vai atingir primeiro do que um chute. Questão da distância, gente, é questão de distância. Cara, o pé tá lá embaixo, a origem do movimento vai chegar no quadril, a linha de cintura, a origem do soco vai vir próximo do rosto, você só estica pra frente. O outro você tem que levantar, tem que fazer todo o movimento pra bater. É fato. Os bots, ele vai ter golpes mais rápidos e vai depender muito do volume. Potencialmente, por conta dessa variedade de golpes, você consegue fazer com que, na teoria, haja mais golpes dentro de uma luta de kickboxing. É uma luta mais dinâmica. Existe maior dinamismo, existe uma maior variedade. Mas em volume de golpes, possivelmente o bots, maior parte das vezes vai ser superior.
a questão de volume de golpes, mas na minha opinião o dinamismo do kickbox é superior. E a gente até falando sobre MMA, o MMA eu diria que com toda certeza há uma complexidade tática maior. Há uma complexidade tática maior, mas não necessariamente os lutadores estão a par dessa complexidade tática. Tem muito lutador que é muito cabeçudo. E teoricamente poderia ainda ser mais dinâmico, mas na prática a diferença técnica entre um lutador purista de uma luta e de outra vai fazer com que o volume de golpes seja diferente. Normalmente os lutadores em certas situações vão ser mais cautelosos, então não vão ser tão dinâmicos. Normalmente quando é dinâmico e tem alto volume, os caras só jogam os golpes de qualquer maneira. É uma coisa feia. Não vou entrar no mérito. Eu tava falando, aqui seria o início de uma combinação. O Rico tava avançando. O que acontece? A questão de cautela é importante. Ele poderia ter nesse soco girado o quadril e emendar um outro golpe. Só que aí ele viu que foi um tanto atípico. O soco que bateu na guarda vazou um pouco, se distanciou, enquanto o outro soco da guarda tava ali. Potencialmente, quando o Rico voltaria, existiria a chance de ser feito isso. O que acontece? Ele aqui aconteceu até uma outra possibilidade, levando em conta que Tariq é um lutador que luta na curta. Isso faz muito sentido. Ele recebeu, avança. Ele avança, ele se aproxima, provavelmente querendo acertar golpes no corpo. Rico vai dar uma pequena distanciada. Nisso ele consegue mudar a base o suficiente para fazer um chute da perna de trás com a perna da frente. No Muay Thai é muito feito isso. O maluco só vai chutar com a perna da frente só para mudar de base. Você distancia um pouco e você chuta com a perna de trás. Para quem não vê tanto Muay Thai assim, você já possa ter visto o quase nocaute do Alex Pereira contra Jiri Prochazka na segunda luta. Eu vou só dar uma mostrada, já que a proposta do canal é essa. Esqueci do ventilador. Cara, esse ventilador me deixa bolado. É muito som. Você tem. Eita, cai não, bicho. Cai não. Tô fazendo vídeo. Quem mandou ser irmão seu youtuber? Você tem uma base. Você vai querer nessa situação. Rico viu que o cara tava aproximando, se distanciou o suficiente para a distância em que essa perna tava, em questão de proximidade, ser distante o suficiente para que essa perna, a mais próxima, tenha sido mais distante do que a perna de trás. Aí nisso vai virar um chute da perna de trás. Cara, tem um nome pra isso, eu esqueci. Cara, eu tô todo cansado também, dormi feito uma pedra hoje. Eu não tô nem lembrando meu nome. Girar, lembrar o nome dessas coisas tem alguma coisa a ver com... Cara, sei lá, será que palavra em inglês? Não lembro. Aí você vê o Rico escolheu não executar o chute, não terminar o chute. Cara, tu vê, ele errou, o cara já foi pra dentro. É um cara muito perigoso. Avalanche de porrada. A gente vai ter um chute frontal por parte do Rico. Já abriu distância. Cara, a gente vê que tem uma distância aceitável entre eles. A gente tá com uma guarda extremamente alta por parte do Tariq. Uma guarda alta. Cara,
a guarda dele não tá ruim. O pessoal falaria, não, tá muito vazada, que não sei o que, cara. O pessoal tem ideia que a guarda normalmente é assim, beleza, pode ser assim. Aí guarda alta quer dizer isso, aí você vai fazer o que? Tu vai enxergar como? 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 Aí fala, não, você enxerga por uma pequena fresta aqui. Beleza, um conjunto rico de informações, você vai olhar só isso daqui da pessoa. Aí tu leva a porra de um murro de uma mão que tu nem viu. Como é que o pessoal fala? A faca que tu não viu cortando tá mais mortífera. Cara, eu não sei. Eu só sei quando você não enxerga, o que vai te golpear dói mais. O correto, isso é defesa, isso não é guarda. O pessoal achar que isso é guarda alta, não é. Não é. Não é. Cara, a guarda alta correta é muito próxima ao que ele tá fazendo. Tem que ser um pouco aberto. Você pode pensar, não, vai ser muito golpe frontal ou muito golpe lateral. Se for muito golpe lateral, assim, seria guarda alta. Deixa eu apontar aqui pra minha câmera toda. Aí você pensa, não, vou defender bem. Isso aqui tá faltando golpes retos. Vamos falar, você tá lutando bots contra um lutador mexicano, aqueles bem brutos. Isso aqui basta. O jab do cara na verdade é um cruzado. Quando se trata de golpes retos, aí você pode pensar numa guarda que esteja um pouco vazada, passaria um punho, mas está próxima. Você facilmente consegue fazer isso. Pou! Joga logo o cotovelo na mão do maluco. É muita. É muita possibilidade. A guarda alta quer dizer que ela está muito preparada para se defender, mas ela não pode impedir de ser vista. Uma guarda que pega tanto a ideia do golpe reto como o golpe cruzado é uma guarda em que você tem um pouco de cada. O que acontece? Você acha que a mão desse lado do adversário oferece o maior risco de um golpe frontal, então ela vai ser um pouco mais para frente. Aqui tem muita chance de um golpe lateral, então vai ser um pouco mais atrás. O que acontece? Uma guarda aqui não é muito favorável você fazer. Você fazendo uma base que seja diagonalizada. Isso não é muito jogo. É muito desconfortável. Você vai estar jogando esse lado do rosto para o adversário. Seria melhor você empregar isso numa base mais quadradona. Você tá mais pra frente com o adversário. Aí o que acontece? Melhor você baixar a cabeça, porque porra, aí tu leva muito golpe no corpo, tu não sabe porquê, né? Fica dificultando a vida. O que acontece? Base quadradona. Se a gente tá vendo isso, o cara fazer esse tipo de defesa, você pode esperar que um lutador com uma base mais quadrada. No kickbox quer dizer que é um cara que vai lutar no infighter. O que não deixa de acontecer, né? Tu vê o cara querendo aproximar, tá? O adversário dele tem 10 centímetros a mais de altura. Eu acho, sei lá qual a diferença de alcance. É desfavorável. Tu vê o cara tentando aproximar o Rico, distanciando muito inteligentemente. Ele dá um chute baixo. O que acontece? O que se trata um chute baixo? O chute baixo vamos falar, um chute alto a gente pensa, a gente de verdade, se você for de uma forma bem grotescamente preguiçosa, um chute baixo não vai estar errado essa parte. O chute baixo vai se tratar de um chute abaixo da linha de cintura. Aqui está a virilha, aqui está as coxas, joelho, canela e panturrilha. Aí vai ser o pé. Um chute baixo é um chute que você visa atingir qualquer região abaixo. O chute na virilha não é permitido. Aí o que acontece? Chute no joelho pode machucar muita pessoa, mas você também pode se machucar.
A canela é extremamente perigoso. Putz, grila, canela com canela não é bacana. Não é legal. Não é bom, não faz bem pra saúde. Seja sua ou do adversário, mas eu tô sempre pensando na possibilidade que vai ser você que vai se lesionar. E você vai alvejar muito a coxa. Aí o que acontece? Existe a parte de dentro e a parte de fora. Você tem qual a parte de dentro e qual é de fora. Seria em relação à linha central do corpo. A linha central do corpo é essa parte da coxa e da panturrilha que está em direção à linha central é a parte interna. E a parte externa que está para fora. O que acontece? Você não vai querer chutar onde é muito osso. Tem golpe, não é muito comum, mas existem golpes na parte frontal da coxa, osso, mas normalmente é para desestabilizar. Você tem um chute que normalmente é para impedir que o adversário chute. Você não vai querer, não, pum, direto nesse osso. Não é muito bom. Você não vai colher muitos frutos, mas você acertar na musculatura é bom. É bom. Normalmente você consegue fazer doer mais na parte interna. A parte externa eu acho que é mais fácil para a pessoa se defender. Quando a gente fala chute na panturrilha, que também é o low kick, é um chute baixo, você tem a parte interna e tem a parte externa. O que acontece? A parte interna, você vai chutar, cara, um chute baixo, relativamente teleguiado, é muito fácil defender, cara. A perna tá aqui, você só aponta em direção ao golpe e deixa a canela. Você tentar acertar isso, a pessoa coloca a canela na frente, é extremamente fácil. É extremamente perigoso. Você vai querer, se você estiver alinhado ao adversário, a linha central dele, querer fazer um chute na canela é muito fácil defender, cara. Muito fácil. O que é recomendado você fazer é o seguinte: você contornar, estar totalmente desalinhado a linha central do oponente e tentar chutar por fora. Vamos falar, eu tô aqui, você vai pra cá e pum! Você também pode fazer nas coxas, mas a panturrilha vai doer mais rápido. Tudo isso é low kick. Quando a gente fala chute no corpo, é acima da linha de cintura, abaixo do pescoço, entre o ombro e a cintura, todo o tronco. É um alvo também. A gente fala de chute alto, seria acima da linha no ombro. É uma situação engraçada. A gente também pode compreender de outra forma. Isso é uma lógica que é perseverante dentro dos lutadores mais baixos. Cara, tu imagina que mais ou menos a região do meu plexo solar é a altura da linha de cintura do adversário. Cara, se eu tô chutando acima da linha da minha cintura e vai ser um chute baixo no cara, a verdade que eu já vou considerar um high kick, um chute alto. É muito injusto, é muito injusto. Você não tem como conceber a possibilidade de chutar a cara de um cara desse. Eu só lembro daquela luta do Northwide contra o Jerry Melebania. Cara, aquilo era injusto, bicho. Aquilo era injusto. Aquilo era totalmente injusto, muito injusto. Muito. Eu vou atribuir como high kick. Você tem essas formas de ver. Referente a low kick, o Rico, ele é um dos melhores lutadores do presente em questão de chute baixo. Na verdade, ele é um dos melhores lutadores para chute baixo na história do kickboxing. Sempre que ele enxerga a possibilidade, ele dá um chute baixo. O que acontece? Você pode ter as pessoas que são conhecidas por nocaute fulminante, você pode ter os lutadores que são não tão conhecidos, mas conhecidos por... conhecidos são
lutadores são conhecidos por quebrar ossos. O Rico, provavelmente, da modernidade, é o cara mais conhecido por quebrar um osso do oponente. Às vezes perna, às vezes braço. Sempre sai alguma... Quase sempre sai alguma coisa quebrada. Mas dentro de quebrar os ossos do oponente, falando sobre tipo de golpe que é mais comum, ele é muito reconhecido por conta de chute baixo. A gente vai ver aqui, cara, o adversário deu um pouco de espaço enquanto ia golpear, deu um golpe, viu abertão, tá se aproximando, tá com uma perna à frente, dando sopa, pô! Você vê, isso daí, o cara... Eu asseguro, não existia possibilidade de ele pensar que acontecesse esse golpe. E aí, Bolota? Aí tu vê que ele perdeu muito equilíbrio. Cara, ele ia cair feião se não tivesse... Se o Rico não tivesse saído da frente. Ia cair muito feio, tu vê. Perdeu totalmente a estabilidade, a perna foi lá longe. Os membros superiores se inclinaram totalmente para frente. Aí o que acontece? Isso daí deu possibilidade do Rico puxar um clinch. Lembrando que kickbox você não pode fazer clinch por muito tempo. Aí nisso também, esse Tariq é um bom lutador, ainda mais um lutador de curta distância. Ele foi sagaz e ia tentar golpear no corpo. Cara, isso daqui foi... Mãe, preciso dessa luz. Oi, o que? O quê? Foi tu que prendeu a porra dos ferros Que ferro? do bar? Hã? Os ferros do bar? Não, Foi quem? não sei. Talvez... Ah, foi o do vacilo, Vitor. Pô, tem que deixar maluco prender não, cara. O pendeu mal pra caralho. Sério? Não sabia não. Eu tirei a madeira, caiu, bateu na minha perna Cacete. e na cadeira vazia. Sorte que não tinha ninguém, senão matava a pessoa. Eu não sabia que ele prendia mal. Que merda. Tá, vou continuar aqui o vídeo. Depois eu vou falar com ele pra ser mais cuidadoso. Tá. O que eu tava falando do cringe. Cara, ele aproveitou o cringe pra girar em torno do oponente. Nisso ele saiu das cordas para... Estou empurrando o cara para as cordas. E cara, isso aqui... Cara, muita coisa genial junta. O que acontece? Ele aproveitou... Normalmente a gente tem a ideia do clinch estar pra frente. Ele fez com que no clinch ele estivesse para o lado. Você tá aqui. A gente tá assim. O cara foi para essa lateral. Para ele conseguir empurrar a cabeça pro lado, você ficar assim, é fácil. E cara, você tem... Normalmente, quando você tem o controle sobre a cabeça do adversário, você escolhe para qual direção ele vai se mover. O corpo vai alcançar, vai acompanhar a cabeça. Se minha cabeça está sendo puxada para cá, meu corpo, querendo ou não, meu pescoço vai forçar meu tronco vai se inclinar nessa direção. Isso ou meu cabelo vai arrebentar. Acho que não vai. Tá, vamos puxar pela orelha para não ficar calvo. Nisso daí a gente vai inclinar o pescoço vai forçar o tronco a se inclinar. Se você puxa, você vai falar empurra com muita força, ao ponto do tronco se inclinar, mas não ser mais o suficiente para manter a posição, a pessoa começa a ir numa determinada direção. Ela vai ser empurrada, ela não vai conseguir manter os pés no chão. Isso lá... Madeira! É muito complicado. É muitíssimo complicado quando você dá o controle da sua cabeça para o adversário durante o clinch. Nisso, ele conseguiu empurrar o cara pro lado. Empurrou muito e começou a colocar para baixo. Cara, aqui você vê... Nessa de jogar o cara para baixo, ele conseguiu meter o raio de uma joelhada. Lembrando que joelhadas são... Ih, de acho.
Ele meteu o raio de uma joelhada, cara. Ele meteu o raio de uma joelhada. Ele meteu o raio de uma joelhada na parte interna da coxa. Isso é um alvo quase impossível de acertar. Cara, isso aí foi genial. No caso do Arik também tava puxando a cabeça dele, mas quem tava em situação de total controle no clinch era o Rico. O Bjorn é muito sagaz. A gente vê o cara tentou fazer um low kick. Tem um detalhe extremamente importante referente ao low kick, que o low kick a gente entende pelo que? Low kick é entendido e referenciado pela comunidade da luta como o chute na coxa. Porque o que acontece? Existe o low kick e existe o calf kick, sendo que na verdade o calf kick é um low kick. É sério, tipo, por exemplo, a comunidade brasileira, eu não sei se é só de MMA ou ela como a comunidade de luta do Brasil não sabe nem o que é um low kick e um calf kick. Na verdade, as pessoas entendem que o calf kick é um low kick. É tipo, é muito... Cara, muito treinador de respeito também é... Eu acho que não usa isso daqui. Não vai entrar no mérito. Cara, o chute... Eu não sei qual seria o nome em inglês para um chute na coxa, mas é conhecido como low kick. O calf kick é panturrilha, calf, panturrilha, então é chute na panturrilha. O chute na panturrilha é abaixo do joelho. Cara, o joelho, ou você destrói a perna do adversário. Que isso? Que isso, Nenés? Lilica, para com isso. Ou você destrói sua perna. Algum dos dois. Eu não acho aconselhável. Como você identificar se o cara estava tentando fazer um calf kick, foi defendido, ou estava tentando fazer um low kick, foi defendido? Porque a defesa para esses chutes é a mesma, só que em diferentes alturas. Pera aí. Metade. Ia ser um calf... Pelo visto, ia ser um chute levemente acima do joelho. Ia ser um chute na coxa. Por quê? Você pensa na altura dos joelhos. Um joelho vai estar próximo da altura do outro. Você vai olhar um ou outro. Ele foi se defender. Levantou o joelho, tá levantando a perna, vai se defender. O chute foi mais ou menos na altura do joelho, mas eu diria que um pouco acima. O que acontece? Nessa situação em que o Bjorn ele foi se defender, você nota que houve um pequeno desequilíbrio. Tem muita gente que chuta estática, na verdade vai buscar ficar um pouco mais alto para receber o chute. Vai ter outras pessoas que vão dar um se inclinar para frente, nisso o joelho perde um pouco de altura, o que é um pouco o caso, é porque nisso você levanta a perna e vai posicionar em outro lugar, como se você desse um passo a partir da defesa. Cara, aqui meteu-lhe um chute, uma bica linda. Que chutaço, bicho. Cara, o que acontece? A ideia foi qual? O Tarik tava andando pra cá, tava meio inclinado. Ele fez um chute frontal reto, subindo reto. Pou! O cara tava defendendo, caso errasse um pouquinho, sobe e dá uma viradinha. Eu não tenho atletismo, não tenho flexibilidade pra isso. Mas vocês pegaram a ideia. Aí tu vê o cara não tava esperando levar essa não. Levou. Aí já buscou um fighter.
Aqui a gente viu uma tentativa de chute lateral na altura do tronco por parte do Bjorn. O que acontece? Cara, eles não estão alinhados um ao outro. Então um chute frontal seria até um pouco difícil, não teria muita distância a ser trabalhada. Não um chute lateral logo, tu vai acertar e encher a barriga toda do cara. Aí tu vê uma situação desesperadora. Desesperadora porque o Verhoeven, ele é muito conhecido por ser um lutador muito bom de trabalhar a longa distância. Ele trabalha muito bem a longa distância, ele trabalha muito bem a curta também, mas ele acha que a especialidade dele é essa. Na verdade, ele é média para longa, ele trabalha os golpes mais violentos dele é trabalhando na média, mas ele tenta trabalhar e ser decisivo na longa. Mas a média para longa é os momentos que ele consegue fazer os golpes destruidores. Ele usa muito para tentar dar uma destruída no oponente, por exemplo, visando as pernas. Cara, aqui tem um momento, esse momento que um cara bom na curta tá querendo vir, ele clincha. Aqui muita atenção por parte dele, defendeu todos os golpes no corpo. Conseguiu meter-lhe um chute na perna, assim. Ótimo intervalo. Desceu-lhe um golpezão, já estava se distanciando, não seria muito difícil para o Tarei golpear em cheio. Aqui essa movimentação na guarda por parte das mãos é muito interessante. Você tem a questão de leitura do golpe por parte do adversário. Quando você fica fintando em excesso, você coloca um excesso de informação, a pessoa vai perdendo o senso de ameaça. Por que ela vai perdendo o senso de ameaça? Você não fez nada. Você não fez nada. Enquanto você criou todo um senso de urgência. Então a pessoa pensa, cara, você não golpeou antes, não vai golpear. Pum! Agora. Você fazer isso por muito tempo, escolher o momento certo, você saber quando o adversário vai estar desatento, é muito importante. É muito bom. A gente tem mais um tip. A gente viu um golpe bem forte, ele bateu de forma bem rígida. Tá mal. A gente vê ele colocou o peso do corpo, toda a estabilidade na perna da frente, se inclinou pra frente. Isso aí deu até um saltinho pra conseguir se projetar pra frente melhor. Cara, isso é um power jab. Isso é um power jab. A gente vê Tarek desesperado, colocando suas bombas. Eu vou ser sincero, os golpes dele tem detalhes e detalhes, vantagens e desvantagens. Você vê que o cara é meio bruto mesmo. Não existe problema nisso. Não quer dizer que o lutador seja ruim ou bom, esperto ou cabeçudo, pela forma como ele vai golpear. Você vê os alvos que ele visou, ele golpeou muito bem, mas você vê um movimento mais simplista. Eu falo isso no chute, no soco você vê ele puxar muito para trás. É bom, é ruim, vai colocar mais força, mas esse golpe vai acertar, os outros são defendidos. Você vê o chute, onde acho? Você vê o chute dele. Cara, o cara não se preparou muito pra fazer, não. Você vê os detalhes, a técnica por trás tá ótima, mas você vê que foi feito muito expressos.
você pode perceber o seguinte. Ponto 11. Tu vê que tá uma base bem aberta. Ele vai se levantar e vai dar como se fosse um mini saltinho, ao qual ele vai colocar o peso do corpo na perna da frente. Nisso ele conseguiu um pouco mais de altura, conseguiu subir, colocou um pouco mais de impulso, bateu. Ele poderia ter dado um chute que a canela batesse mais perto, ele bateu com um pouco de canto, muito próximo. Esse próximo atrapalha, mas ajuda. Atrapalha e ajuda dependendo da situação. Tu vê uma coisa interessante que ele fez. Tu vê o seguinte. Ele vai chutar, dá um pequeno salto. Isso vai apoiar nessa. Tira a perna do chão. Aí o que acontece? Ele bate assim. Ele bate assim. Se ele conseguisse bater paralelo ao solo, ou conseguir bater de cima para baixo, que é um pouco difícil, porque o Ricardo Verhoeven, ele tem uma diferença de estatura, daria para colocar maior força, só que ele fez muito próximo, não teria espaço para isso. Aí tu vê a forma como ele volta o chute, ele ficou um bom tempo desequilibrado, ele se distanciou muito, a perna teve que percorrer uma distância muito grande. Bom e ruim. Como a gente está falando do nível mais alto do kickboxing, peso pesado no mundo, muito perigoso. Essas escolhas arriscadas não são boas. Cara, isso daí, putz grilo, isso aí é um gênio do mal. A gente vê, ele buscou o clinch, só que ele ficou muito próximo da mão. No caso, o Rico conseguiu empurrar. Cara, ele abaixou muito. Ele abaixou. Cara, isso... Porra, é só um Muay Thai raizaço. Puxou pro lado. Pum! Cacete. Cara. Não, o pior. Vamos olhar em câmera lenta o detalhe. Ele viu, não tá muito baixo, não tá tão bom assim, vamos deixar subir mais um pouco. Bate e solta, sincronizado no momento que bate, que aí deixa a cabeça. Pum. Cara, o que acontece? Referente a joelhada em clinch, onde acho? Nesse tipo de situação, que a cabeça do cara tá aqui, ele tá dando uma joelhada. Um cara que tá nesse lado, cara, ele poderia subir o joelho reto. Aí no caso ele tá assim, sobe o joelho reto. Ele poderia fazer um movimento semicircular, um pouco mais fechado. A ideia seria o quê? Isso seria reto, seria um movimento semicircular assim, depois volta. Aí o que acontece? É um pouco mais amplo e você vai dar uma giradinha para bater com esse lado do joelho. Aí pum! Existem outras formas de dar joelhada, mas aquilo não seria tão bem empregado. Eu vou ser sincero, eu acho que deveria ter feito essa semicircular, mas maluco, o cara fez mais que aquilo. Eu não tô criticando, eu tô falando, poderia ter feito melhor. Porra, ele já veio perfeito. Ele poderia ter deixado mais estragado. Poderia, mas tudo bem. Cara, isso daqui foi maligno. Eu acho que o cara ficou até meio bolado. Cara, chute Brasil. Ai, meu Deus do céu. Porra, tá... Cara, é muito Masterclass. Não tem 3 minutos. Mas é um baita Masterclass. Cara, o chute brasileiro do Rico. O Rico está dando muito low kick. Então, a situação é perfeita. Feita sob medida para ele fazer um chute brasileiro. O chute em ponto de interrogação. Você tem duas formas de executar.
Mas antes, deixa eu terminar de falar sobre o chute. Cara, a gente vê o que acontece. Iria parecer que seria um chute bem distante na parte interna da coxa. É uma situação que ser tão distante é estranho. Poderia ser pensado que é estranho, mas cara, o senso de urgência de ter já levado, sei lá, uns 4 ou 5 chutes na perna chama. É muito complicado. O que acontece deixou muito propício para ele fazer o subir na perna. O fogo que o Tariq tentou se defender, e nisso ele já chegou indo para frente, já estava inclinado para frente. O chute não foi 100%, não, na verdade o chute foi 100% perfeito. Ele só não conseguiu ser melhor porque o cara se aproximou muito rápido. Se ele tivesse espaço ainda muito grande entre ele e o adversário, cara, o que ele poderia ter feito em seguida é mágica. O chute brasileiro, cara, eu falei isso no vídeo do Glauber Feitosa, o Shihan mestre Glauber Feitosa. Cara, você tem a ideia do chute brasileiro sendo qual? O chute brasileiro é um chute que você vai trabalhar muito numa região baixa, linha de cintura ou coxa do adversário. Você vai ficar trabalhando com a pessoa ter um senso de urgência de se defender desse golpe. A pessoa vai estar se preparando para defender desse golpe. Aí o golpe, que era um chute baixo, vai ter que se defender de um chute alto. Vai atingir em cima, a cabeça. Cara, o que acontece? Você tem duas ideias de chute brasileiro. Um chute que você trabalha muito frontal. Chute frontal, linha de cintura, sobretudo. Você fica fazendo um chute frontal demais, muito mesmo. A pessoa vai ficar lendo esse chute frontal. O que acontece? O chute frontal, a pessoa vai ganhar leitura desse movimento. Você vai usar desse movimento, na verdade eu deveria estar fazendo com a perna de trás. Chute da perna de trás. O que vai acontecer? A pessoa vai ler o início do movimento, vai identificar como chute aqui. A pessoa vai se preparar, normalmente ela vai abaixar e facilitar com que receba um golpe. O início do chute, cara, tem um nome, eu esqueci. É um chute rodado no pescoço, como é entendido dentro do karatê. Não é um chute que foi criado pelo Glauber Feitosa nem pelo Francisco Filho. Existe um brasileiro que realmente criou. É um chute brasileiro. O criador e o maior usuário são brasileiros. O que acontece? Só deixa eu tirar esse fio para não desligar o computador. O chute brasileiro normal, ele vai subir, ele vai ser um chute reto. Você sobe mais. Só não cai, câmera. Você vai subir mais. Aí no finalzinho você vai dar uma gerada de joelho. Aqui você está fazendo com que o chute suba. Aqui será um chute lateral. Você vai fazer isso. Você vai subir. O chute vai alcançar sua altura máxima normalmente aqui. Na verdade, teria como subir mais. Eu vou dar por satisfeito. Você vai fazer esse giro para ser um chute lateral. Aqui, se a pessoa não tá mega distante e querer levar um chute frontal na boca, não tem como acertar. A pessoa vai estar. Você vai fazer chute subindo aqui, o alvo tá aqui. Você dá esse girozinho. É que esse giro assim é um pouco difícil para mim, então
Tô fazendo esdrúxulo. Você tá fazendo chute frontal, chute frontal. Aí tu sobe e pô. O outro chute brasileiro, você trabalha com low kick na parte interna da coxa. Não seria impossível você fazer a partir da parte externa. A leitura seria um tanto semelhante. Você tem duas formas dentro dessa. Uma que é mais convincente, mas eu acho que é totalmente mais complexa. É totalmente desnecessária, muito mais complexa. Tem desperdício, muito mais movimentos, mas eu acho que possa ser mais convincente. E uma que é menos, você dá um chute, você fica dando chute baixo. Aí a pessoa pega a leitura desse golpe, que é a situação que o Rico fez. O que acontece? Você pode aproximar muito o golpe. O joelho da pessoa vai estar aqui, o calcanhar da pessoa vai estar aqui. Tu vai esticar. Tu faz o seguinte: você vai colocar o joelho pra cá. Aí o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem um contrapeso com o pé. Aí o chute tá vindo pra cá, a pessoa faz um contrapeso. Aí nisso daqui ela vai jogar o pé pra cima e subir o joelho. Isso é um desperdício muito grande de movimento, mas vai estar muito mais próximo do chute. Vai estar muito mais próximo do chute. Isso aqui que acontece, esse subir é extremamente desnecessário. O certo seria, deixa a perna aqui, sobe. Você vai subir a perna, talvez nesse impulso você deixe o pé um pouco para fora. É sério, gente. Chega a ser engraçado, na época que eu escondia o fato que eu era viciado em lutas. Eu tentava fazer muito o movimento do Glauber Feitosa, que é o primeiro. Aí eu não conseguia. Eu vou ser sincero, eu nunca tinha feito vídeo dele, eu nunca estudei sério, só tentava fazer o que eu lembrava. Aí o cara falou: não, você não faz assim não. Você chuta pra cá, aí a perna vai estar aqui e você volta. Aí depois você faz a perna voltar enquanto sobe. Aí eu pensei, cara, tá bom, seu jeito horrível aí, tu acha que me engana, tá ótimo. E na época eu parecia muito mais humilde do que eu sou. Cara, existe uma outra forma que eu quero mostrar um pouco antes, que foi o chute do Rico. O chute do Rico foi executado de tal modo. É um detalhe. Cara, essa ideia é o mais correto possível. O que acontece? Você vê, apesar de a perna começar em direção ao oponente, ela não saiu muito da altura do joelho em relação ao chão. Se você traçasse uma semi-reta ou um segmento em direção ao chão, de onde estava o joelho, de onde estava o pé, os pontos estariam muito pouco distantes. O que eu quero apontar a partir disso? Cara, qual a velocidade que eu deixei? 30, vou deixar uns 40%. Aqui seria a altura correta. Ele deu uma aproximada, igualou. Aí o que acontece? Subiu mais um pouquinho, fez esse giro de joelho para o golpe ter um alcance maior. O que consiste nesse chute do Bjorn é o seguinte: você faz esse low kick, você vai estar com a perna dobrada. E já acho, peraí, eu tenho que subir um pouco mais. Eu acho que tá bom. Você faz com a perna dobrada, você vai voltar o joelho e vai subir. O que acontece? Poderia ser assim, poderia ser assim. A ideia é qual? Você faz o movimento, você pode até começar a executar. Você sobe o joelho e vai. Como ele já estava executando, ele teve que retroceder, voltou, o joelho subiu e pô! Ele poderia ter feito menos convincente, que era assim, aí sobe, pô.
É uma coisa interessante. A real que o chute brasileiro, para você executar ele direito, você ter uma ideia de executar ele direito, é porque o que acontece? É um chute que as pessoas, se for feito na coxa, as pessoas vão tentar defender. Você tem que bater da defesa. Que as pessoas não contam muito, é quando você está treinando para acertar o chute brasileiro, as pessoas já estão manjando que você está fazendo o chute brasileiro, é muito difícil passar pela defesa. É canela com canela, canela na coxa, sempre vai acertar algum lugar. Você tem que ter a ideia também da posição do pé, mas sobretudo do movimentar do joelho. Você vai fazer o chute, a pessoa vai tentar defender. Tenta deixar ele retraído, volta. Aí nisso aqui a defesa estaria mais ou menos aqui. Seria um chute assim. Você teria que fazer por baixo da defesa ou passar por fora. Você retrocede o joelho. No caso, o pé vai ter que passar por baixo. Ou você poderia juntar novamente. O importante é o que? O joelho vai passar para aqui. Tudo vai ter que voltar. Sobe a perna. Quando ela passar de certa altura, o joelho que estava apontando para cima vai ter que apontar para o lado. Cara, esse movimentar de cadeiras é muito chato. É muito chato. Desespero do Tariq. Cara, o cara tá desesperado porque tá sendo deixado pra trás. Com tanta... Tu vê, você tá jogando um golpe, tá errando. O cara tá bolado, cara. Aí tu vê, tem um soco. Isso daí, ele ia tentar fazer na parte interna. Não conseguiu, tava na outra perna, que seria a perna da frente atual. Tava ali pra ser alvejada, foi alvejada, pei. Aí tu vê uma coisa bem interessante. É um chute. É um golpe quase reto de baixo pra cima. Aí tu pensa, o quê? Tu vê a seguinte situação. Você pode dizer que o lado, que seria o lado direito, que foi o lado que executou o chute, está mais alto que o lado de baixo. Nesse momento, a altura dos ombros está igual, mas você vê pelo quadril. O que acontece? Por conta do chute, o quadril do lado direito está mais alto. Se ele for ficar numa posição mais adequada, vamos falar, mais normal para esse tipo de situação, ele vai ter uma diferença entre a altura dos ombros. Vai rolar o que? Onde acho? Vai rolar o que? Ele vai ter um quadril que está mais alto e vai ter um ombro que vai estar mais alto. Aí o que acontece? Se ele socar a partir desse ombro, não vai ser a mesma coisa que socar numa altura normal. Aí a gente tem um golpe reto. Ele tem um golpe reto, alinhado à altura do ombro. Pou, pou. Se ele quisesse fazer golpe nessa mesma altura, mas levando em conta como o ombro tá, ele teria que fazer assim. Ele teria que fazer assim. Se você, só para você notar o quão absurdo seria isso, se você volta para a posição normal, o soco é assim, está apontando para baixo. Teria que ter uma correção muito grande. O que acontece? É melhor ele socar no que seria considerado reto pro ombro dele, aí socaria para cima. Não. Ele tem o mesmo alvo, mas ele tentar se adequar ao ângulo. Aí seria um soco de cima para baixo. Tá numa posição alta. Vamos falar, ele vai tentar socar no mesmo lugar que a mão da frente. Vai ter que ser de cima para baixo. É muito interessante estudar a trajetória da mão nessa situação. O que acontece?
Salvo raras situações que eu acho que não são normais de um boxeador estar. Não vai ser comum ele poder explorar esse tipo de possibilidade. Um ombro mais baixo que o outro. Vamos falar você inclinado, abaixado, uma coisa. Agora uma perna levantada no boxe. Isso é um absurdo muito grande. Mas eu acho que é interessante. O que acontece? As lutas que não são bots, mas empregam soco, chute, podem encontrar uma situação que tem que socar dessa forma. É interessante estudar o ângulo e o movimento da mão. O boxeador é o especialista em socar. Ele não vai encontrar a situação que ele faça isso, mas eu acho como um bom estudioso vale a pena dar uma estudada. A gente vai ver o Rico é fazer como se fosse um soco reto, é freaker. O que acontece? A ideia do freaker não é, Hashime no Ippo, efeito Scott, que não sei o que, faz assim mesmo. Cara, isso daqui pode ser um movimento natural, tu pode contar com elasticidade, só que coloca uma tensão nas articulações. Esse efeito chicote assim, cara, é legal. Até aqui não tem alvo, aí você esbarra com um soco reto, com uma trajetória pela metade do cruzado. Tem uma defesa aqui já choca, já é uma merda. O que acontece? Isso ferra muito a articulação. Certas situações, o cara fazer dessa forma, beleza, isso não é bom pra articulação de uma pessoa normal. Se o lutador fazia daquela maneira lá nas antigas, aquela pessoa tem justificativa e eu acho que ela consegue se fazer adequar e ela enfrenta os riscos. Os praticantes normais não tem que imitar essa forma. O freak por si só é socar um soco reto com o cotovelo para fora. É assim. Ele fez um freak inclinado de cima para baixo. Ele fez assim, eu achei interessante. Pô, achei extremamente fascinante. Foi um freak, eu acho que da mão de trás, né? Só que naquela situação era mão alta. Ele já tá fazendo mais soco no tronco. Aí tu vê o Tariq tá esperando a oportunidade pra encurtar a distância. Rico não é bobo. Já se preparou pra não permitir clinch. Aí tu vê combinação de 3 golpes, até bem espaçados. O que acontece? Uma coisa que foi propícia para ele começar com a mão de trás. No momento que ele estava para executar, ele estava quadradão. Aí fala, não, Pô, pega aqueles memes de merda na internet, chega chat, aquele meme que o pessoal malha o negócio, fala, não, é literalmente eu, olha o rosto do Rico. Não, não é nada a ver disso. Quadradão, sério, eu tô num grupo que dá vergonha, cara. Quadradão eu falo da base quadrada que eu apontei no início da luta. Quando é que eu tinha falado do Tariq? Você não consegue ver, mas no momento que estava executando, ele estava com uma base menos ampla que normalmente está. Como você aqui tem uma maior distância e aqui vai ter uma menor, uma mão vai ter mais à frente, ela vai ser mais propícia para acertar, mas a outra vai ter uma distância quase tão grande. Então, se você quer executar golpes com a mão de trás, sendo o primeiro golpe, sendo o golpe, o lado que teve iniciativa, você vai querer ter base quadradona. Você vai falar, você gosta de fazer um 2. Você tá numa base normal, você faz um 2, um 2, um 2, é propício. Tá num ritmo bom. Quando você quer fazer um 2-1, cara, isso aqui tem um tempo, isso aqui tem outro, demora mais. Normalmente a leitura da pessoa, o golpe nem sair, a pessoa já está identificando. Tu imagina um golpe que vai ter que percorrer uma maior distância, o golpe já está saindo, o outro ainda nem saiu, vai sair. Não vale a pena você fazer 2-1, uma postura mais inclinada. Você vai querer fazer o que? Ficar quadradão. Aí o que acontece? 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2.
Mesma coisa, porra. Cara, por isso que o rico, eu vou ser sincero, até boxeador. Peso pesado é. Peso pesado é muito 880. Vários boxeadores do peso pesado levariam isso na fuça de graça. Muito lutador, seja de que esporte for, levaria. Eu não saberia nem de onde veio direto. Porque ficou muito propício nessa situação. O que é interessante é o que o rico trabalhou aqui. Onde acho? Achei que eu tinha voltado no tempo e caí no mesmo lugar. O que acontece? Normalmente, e tu vê, ele já voltou para uma postura mais diagonalizada para poder fazer com que existisse um chute forte e um chute fraco. A gente tem o que? Ele fez o direto e no direto ele puxou bastante enquanto fazia o jab. Isso daí, ele tava aqui, ele puxou bastante o direto para executar o jab. Isso daqui ele já voltou para uma postura, uma base mais quadradona. Ele voltou para uma base quadradona. Não, se eu chutar legal, eu vou quebrar o ventilador. Ele fez, puxou, jab. Cara, que já tava propício, pô. Sério, se eu esticar, eu quebro o ventilador. E, tipo, apesar desse ventilador atrapalhar meus vídeos, eu tenho bastante consideração pelo ventilador. Ele deixa o quarto bem refrescante. Aí tu viu um soco abertão. Enquanto ele tirou o pé do chão, tu pensa, ai, vai querer dar um mata-cobra. Enquanto eu de baixo, não. Ele tirou o pé pra dar um passo bem largo. O que acontece? A gente pôde ver no primeiro momento da luta ele fazendo passos curtos. Os lutadores não irão tirar proveito em combate de um chute extremamente largo. Um passo extremamente largo. Então um passo daqui pra lá. Ai, não queria fazer isso, mas eu acho que mais exemplifica melhor. Você não vai querer no meio da luta fazer isso daqui. Você não vai querer fazer isso. Um passo largo pra cacete. Às vezes você não vai ter nem essa distância. O cara tá colado contigo. Tu vai fazer o quê? Pular por cima? Dar um controle. BUM! Vai que numa luta de boxe, você dá um taker no cara, pega as pernas, double leg, leva pro chão, começa a ground and pound? Não. O que acontece? Até um passo normal, numa luta, vai ter situações que não é bom. O que acontece? Você quer se expor menos e ser mais preciso possível. Então, pequenos passos. Cara, às vezes, o pequeno passo, sem sacanagem, deixa eu apontar um pouquinho mais pra minha cara. O pequeno passo. Tu ia levar um soco, quer bater assim. O pequeno passo, tu sair do soco. Isso diz muito. Aqui ele deu um largo passo pra fugir mesmo, se reposicionar. Porque não existia forma de ele ser punido. Bons lutadores aproveitam muito da movimentação para punir. A unhada foi engraçada. Bom jab. Cara, aqui tem um negócio. Mas putz de grila, cara, dá vontade. Mas putz, vocês não sabem. Cara, dá vontade de mandar pra um cabeçudo. Que eu tive problema. Que teve uma situação que eu falo que não é normal você ter diferença entre a altura de ombros. Teve uma vez. O vídeo já tá grande pra Dedéu, que se dane, vou contar. Cara, teve uma vez que o cara tá falando, não, é impossível você acertar o cara pela guarda, que o golpe, um jab, se acertar ele pela guarda, a guarda tá aqui, você não vai conseguir fazer um jab.
alto em que você acerte ele. Eu pensei, o quê? O quê? O quê? Tá me desafiando? Tá desafiando logo quem, cara? Ah, detalhe, foi essas tretas foi o motivo pra eu parar de ser Gabriel e viciado em luta em diferentes momentos. Um virou outro depois dessas palhaçadas. O que eu fiz? Eu pensei, caraca, tá me desafiando, é simples, só abaixa a altura do ombro. Inclina um. Aí o que acontece? Eu tava fazendo um jab no prédio solar do cara. Eu tava começando a esmagar o prédio solar do cara. O cara falou, não, que porra é essa? Eu falei, é simples, eu abaixei o ombro, eu tô fazendo um golpe reto, só que a altura do ombro tá diferente. Aí o que acontece? O jab padrão não vai funcionar muito bem nessa... Tá, deixa eu mudar de base. É engraçado. Gente, isso acontece desde que eu filmo. Os primeiros vídeos, desde que eu criei o canal, eu sempre fico numa base quando eu tô sentado. Eu gosto muito de perna chinesa, eu aprendi assim na escola, vivi a vida toda, mas eu sempre tenho um lado que tá mais pra frente do que outro. Pode ser mais representativo pela minha base, mas é que a câmera, ela não tá retinha, ela tem inclinada. Então vocês não conseguem ter, porque está mais próxima desse lado que desse. Mas aqui eu tô encostando o corpo, sobretudo o quadril, e aqui não. Então esse lado é mais pra frente. Eu sempre que tô fazendo vídeo, até antes de ter as câmeras, eu sempre tô em base. Cara, isso é muito engraçado. O que acontece? Deixa eu fazer base. Quando você tá com o soco padrão, o ombro vai ser muito importante. Então uma coisa fora do padrão em relação ao ombro, ele tá mais baixo, apaga o jab dentro da definição. Então estaria fazendo um jab errado. Só que acontece, um jab que independe do movimento de ombro, você tem alguns, na verdade você tem dois. Você tem o flicker, você pode fazer ele de qualquer altura, só o movimento de braço, ele só compõe o movimento de braço. Você pode estar pra frente, pode estar pra quadradão, você pode fazer o que quiser. Vai ser movimento de braço. E outro que vai ser um pouco movimento de braço, mas você se beneficia do ombro tá apontado para o adversário. Essa situação que eu fiz, eu não fiz com o ombro em diagonal, fiz o ombro apontado para o adversário. Ele ficou sobretudo puto com o jab, que ele falou que era um jab errado. Eu pensei, cara, tu não sabe nem o que é certo e errado. Tu nunca aprendeu sobre o que é certo e errado. Tu é raso pra cacete, mas tu acha que entende pra falar o que é certo e o que é errado. É sério, não tem como uma pessoa me convencer no mundo da luta que dentro do boxe, sobretudo, exista uma coisa que seja totalmente certa. É tipo 100% certa. Porque 100% certa a gente tá falando que as outras não são 100%. Existe coisa que é 0%, mas a gente tá falando que uma coisa que seja 20% certo em certas situações é 0% certo, é 100% errado, é impossível me convencer. Aí eu pensei, cara pálida, pelo amor de Deus. Se você tá com o ombro alinhado, você quer fazer um que você não tem movimento de cotovelo. Você só estica pra frente. Então, isso é coisa de diminuir, pô. Ricardo Martínez, maluco. Você tá alinhado ao adversário. Ele ficava muito reto. Teria como se fosse um giro de quadril para apontar ombro e quadril. Você não vai fazer giro de cotovelo. Isso é muito atribuído, mais com a mão de trás, muito atribuído a Muhammad Ali, que aprendeu com um cara que aprendeu com Bruce Lee. O boxe é cultura, meu povo. O boxe é cultura. Você vai, se você tiver com o ombro mais para baixo, mas você tiver com o ombro apontado para o adversário, você consegue fazer um soco reto, alto, acertar no corpo. Isso é mágico. Isso é mágico. Ah, eu tava falando. A gente vê aqui
o que acontece? Por que é propício? Porque faz muito sentido o Rico fazer isso. O Tariq é 10 centímetros mais baixo, ele tá começando a ficar acuado, então ele vai ficar com uma base mais ampla, então ele precisa fazer um golpe reto que acerte um cara muito mais baixo que ele. Se ele abaixa o ombro, sai um golpe natural. O que acontece? Tem uma inclinação pra frente também. Aí, a partir do estudo que eu fiz de levantar o ombro e fazer um soco de cima para baixo, você vê que ele vai começar a fazer combinações maravilhosas. Ele vai comer. Aquilo foi um jab muito para testar, mas aqui ele vai executar como um direto, vai ser um direto, uma foice. A gente vê ele andando para trás, ele consegue um golpe no corpo. Aqui ele ia tentar um chute baixo, o cara levantou. Ele aproveitou toda essa chamada de atenção para dar uma munhecada. Um upper. A gente tá tentando ver uma tentativa de clinch. Cara, ele pegou a cabeça do cara e ele tava ombro com braço. Se o cara tentasse pegar, vamos falar, pegar como se fosse tentar pegar ele pela cintura, ele teria o braço para tentar impedir, para tentar fazer força. Cara, se fosse aqui MMA, provavelmente o Verhoeven, ele conseguiria, possivelmente ele poderia cair. Ele poderia cair, mas aqui ele tava numa situação que ele conseguia defender bem. Se o cara não derrubasse de uma vez, ele conseguiria defender de forma relativamente adequada a queda. Aqui a gente vê uma combinação curta, soco-chute. Aqui ele já fez um direto que não tem a questão de estar quadradão, mas aí já tá com a mão mais próxima. Foi feito de qualquer maneira. Ele queria fazer com que o Tariq fosse para se distanciar bastante, para dar espaço para um chute forte. Cara, o que acontece? Um chute muito forte na região do braço. Aqui a gente vê o Tariq muito desesperado. Muito desesperado. Ele não tá conseguindo medir distância, conseguindo fazer nada. Aqui Rico fez um golpe bem despretensioso. Ele tá tentando encontrar brecha ou oportunidade para contra-ataque. Aqui Tariq tentou um golpe. Cara, seria um tanto perigoso. Ele poderia tentar, depois do up, um cruzado bem aberto. Aí, muito inteligentemente, Rico esticou a mão, braço estendido. Cara, ele é amigo do Tyson Fury, um dos boxeadores pesos pesados mais nojentos em relação ao braço estendido na história do boxe. Cara, ele consegue ser pior que o Vrad e o Vitaly. Tyson Fury é o capeta de ser enfrentado. A gente viu uma tentativa desse soco, fazer uma combinação chute e soco. Eu acho muito interessante ele fazer com o mesmo lado. A gente, enquanto entusiastas, ou até vocês praticantes, vocês atletas, poderiam pensar em combinações curtas com o mesmo lado. Jab chute, chute jab, direto chute, chute direto. E o que acontece? Você fazer o golpe a partir do... O segundo golpe sendo o golpe de mão, você se adequar à altura. Isso vai mudar muito o soco. A dinâmica. Cara, aqui é muito interessante. Cara, o cara tá desesperado, tá respirando muito fundo, tá difícil. Ele faz parecer que é um cruzado, mas ele queria tirar a guarda. E a pessoa pensa, nossa, o que ele vai fazer tirando a guarda? Não, meteu-lhe um chute na perna. Cara, puxa atenção pra uma coisa, vai outra. Um lutador infernal de se enfrentar. Agora só tá visando o chute na perna. Tá muito desespero. Outro chute na perna. Cara, já foi
no chão 2 vezes. Cara, esse chute foi o ápice das tentativas anteriores. Acertou em cheio, em cheio. Aí não consegui um jabzinho, um direto. Que envolve uma mudança de base. É tipo, envolve uma mudança de base, mas não existe base. É muito complexo. Uma situação muito complexa. Vamos trazer o que eu não trouxe anteriormente de cinturão. Da cinta pro homem. Um troféu legal. Ah, é GP mesmo, né? Bem, isso, gente, foi um vídeo muito longo. É sério, eu falo que eu não gosto de produzir vídeos em momentos diferentes. Eu não gosto de fazer continuações de um vídeo que está sendo produzido. Partes, não é nem continuação, é parte de um vídeo em outro dia. Eu não gosto de fazer um react, uma análise em outro dia, porque o que acontece? Eu consigo fazer vídeo. Se eu estiver em plena condição, eu consigo fazer vídeo. Próxima vídeo, só que aí a cabeça deteriora, mas vídeo cabeça, 6 a 8 horas, direto. Aí o que acontece? Mas isso se eu tiver 100% totalmente propício, se eu não tiver estudado, se eu não tiver ocupado a cabeça com outra coisa, me estressado. Então normalmente eu paro para fazer vídeo e eu acho relativamente fatigante eu fazer vídeo por 2 a 3 horas. Mas normalmente até 2 horas. Existe muita junção de vídeo que integra aproximadamente 1 hora e meia. Análise, mas o react costuma ter 1 hora e meia. Quando eu fiz a análise original, ela não tinha 1 hora. E ela tava muito menos densa. Aí eu pensei, cara, quando eu refazer a análise eu quero falar aquilo tudo. Só que aí eu vou querer trabalhar mais coisas. Então é inevitável o vídeo ficar grande. Eu acho que ficou um vídeo melhor em questão de ser conteudista, mas ficou um vídeo muito maior. E nisso às vezes eu me perco, eu não gosto. Possa ter sido um vídeo ruim. Eu acho que foi um vídeo ruim. Na verdade eu não consigo achar que eu fiz um vídeo bom em mais de 400 vídeos do canal, mas a nível de conteúdo extremamente denso, extremamente bom. Mas tipo, bom no geral eu não acho. Na verdade até o conteúdo, até quando eu falo muito, eu sei que eu não tô falando quase nada do que eu sei, então eu ainda fico um pouco satisfeito. Mas é isso, lamento ter sido um vídeo de 1 hora e 20. Agora tá indo pra 1 hora e 30, mas o microfone não tava funcionando a primeira vez, meio que resta isso, né? Bem, vou me despedindo, não deixe de curtir, inscrever, comentar e compartilhar. Espero fazer mais vídeos do Rico no futuro. Espero que vocês tenham gostado, Raul.